Shalom Ubrachá. A nossa aula de hoje é sobre o que é um tzadik, o que é um rachá, o que é o Gan Eden, o que é o Gehenom. E, claro, de uma maneira bem genérica. Diz o Zohar, na nossa parashá, que o tzadik, ele vai para o Gan Eden, o rachá, ele vai para o Gehenom, de uma maneira bem genérica, sem entrar em detalhes na própria parashá do que se trata, o que é um tzadik, o que é um rachá. E geralmente as pessoas têm uma ideia errada. Quando você fala sobre tzadik, todo mundo já sabe que você está disposto a fazer uma viagem até o Rebbe de Lubavitch para pedir uma brachá. Então você pega um avião para a América. Então quer dizer, se o tzadik vai para o Gan Eden, aí o Gan Eden vai estar vazio. Assim, esse nível, se essa é a intenção do Zohar, que o tzadik vai para o paraíso, então no paraíso vamos ter lá menos de não sei, vai ter pouca gente no paraíso. Então o que é esse tzadik que vai para o paraíso? A Gemara nos conta sobre Rabi Eliezer ben Dardai. Rabi Eliezer ben Dardai, na verdade, não era Rabi, não era nada, ele não era um judeu religioso, muito pelo contrário, ele tinha uma inclinação para mulheres que uma pessoa normal não tem. Eu não sei, não estudei psiquiatria, mas eu já ouvi falar a palavra ninfomaníaco. Não sei o que é. Quando eu tinha 18 anos fui para Yeshiva, não estudei psiquiatria, não sei que doença é essa, mas eu imagino que seja esse o problema. Ele tinha uma atração por mulheres muito mais do que o normal. Ele estava disposto a fazer coisas que uma pessoa normal não faria para se relacionar a uma mulher, se relacionar em intenção mais do que simplesmente curtir a publicação dela no Instagram. E esse Eliezer ben Dardai, para isso, ele não era uma pessoa que sabia Torá, que sabia nada. Quer dizer, dá para entender pela Gemara que ele não era uma pessoa religiosa. Ele viveu 80 anos assim, até que quando ele fez 80 anos ele queria se dar um presente de aniversário. Provavelmente ele ouviu que a Miss Universo está disposta a dormir com alguém que viaje até o país dela, que tem que atravessar 7 rios, que provavelmente não tinha ponte, senão não tinha motivo da Gemara falar, olha a dificuldade de atravessar 7 rios, e tinha que pagar para ela muito dinheiro, assim, uma coisa que também nos padrões da Gemara, que era muita coisa. E ele queria esse troféu para ele queria dormir com a mulher mais bonita do mundo. Pelo menos com 80 anos de idade, isso mostra que ele tinha saúde ainda para isso. E ele conseguiu, quer dizer, ele tinha muito mais saúde do que a gente imagina, porque ele conseguiu atravessar esses 7 rios. E ele levou todo esse dinheiro, que provavelmente pode ser que era todo o FGTS dele, e todo o trabalho que ele fez a vida inteira. E ele chega lá, ele consegue dormir com ela. E no meio que eles estão lá, ela tem não sei a palavra em português também, gases, flatulência. Sai dela um cheiro desagradável. E ela tem que dar uma disfarçada aí. O que aconteceu? Como pode ser? Ela cobrou tanto, o cara viajou tanto, e agora olha a situação. Então ela falou assim, ela jogou para ele, mas ela falou, olha, não se preocupa, da mesma maneira que esse cheiro que saiu de mim, ele nunca mais vai voltar para mim,
também a sua alma saiu do seu povo, ela nunca mais vai voltar para lá. A gente não sabe o motivo que ela soltou essa piadinha. Pode ser que ela era uma grande feiticeira, ela entendia do assunto, ela sabia, ou pode ser que ela quis falar isso para descontrair um pouco, mas o que ela falou realmente tocou nele. Realmente a alma dele devia estar cheirando muito mal naquela hora, porque ele, 80 anos na vida dele, ele só fez coisa ruim. Então a alma dele devia estar realmente cheia devia ter muita coisa envolvendo a alma dele. E entrou nele um pensamento. Agora realmente ele tá do lado de fora, ou seja, o que vai acontecer agora? Qual vai ser a continuação? A alma dele deve estar cheirando aquilo mesmo que ela falou. Então entrou nele um pensamento que talvez ele não tenha se comportado certo, talvez ele se comportou errado durante toda a vida dele. Entrou um pensamento de teshuvah, uma vontade de voltar para o caminho certo, voltar para Deus, voltar para a Torá, voltar para o povo de Israel, voltar para se comportar da maneira correta. E na hora que entrou esse pensamento nele, isso a gente chama de Irur Teshuvah, ele assumiu que ele não vai mais fazer a coisa ruim. Então isso pela Torá já é teshuvah, já é teshuvah, quer dizer, já é uma volta para o judaísmo, quer dizer que daqui para frente ele não vai mais fazer coisa errada. Ele assumiu isso. Ele se arrependeu do que ele fez de errado. Então Derabanan, isso Derabanan a gente precisa, nossos sábios instituíram que não é o suficiente a gente decidir que não faz mais coisa errada. A gente tem que se arrepender da coisa errada que a gente fez. Tipo, a pessoa jogou dinheiro fora e depois ele fala, tá bom, eu não vou mais jogar dinheiro fora. Vão dar risada na cara dele, vão falar, pô, você jogou dinheiro fora, você não está arrependido de ter feito isso? Isso com uma coisa material que a gente tem em casa, dinheiro que o meu pai guardou, uma caixinha de cruzeiros velhos. Eu dou risada disso, eu falo, na época eu podia ter comprado alguma coisa com isso, ele foi guardar e agora não vale nada. Nosso dinheiro que é uma coisa que não vale nada, se a pessoa vai jogar fora, vão falar para ele, você não está arrependido que você jogou fora? Quer dizer, até para isso, todo mundo vai ficar espantado, que ele vai falar, não jogo mais dinheiro fora. Então isso é um normal, você é um psicopata, não vai mais jogar dinheiro fora. Quer dizer, você tem que estar arrependido de ter jogado. Então isso que nossos sábios dizem, não é o suficiente você decidir que não faz mais. Você tem que se arrepender do que você fez, saber que você teve um prejuízo, você fez coisa errada. Então ele se arrependeu do que ele fez. A teshuvah dele também foi de Rabanan, não só de Oraita. E continuação da história, a pessoa que faz teshuvah, Hashem dá para ele muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Hashem dá para ele uma vida muito melhor. E no caso dele aconteceu o contrário, ele fez teshuvah e morreu. E não só isso, ele não chegou a fazer nada de bom, quer dizer, ele só decidiu que não vai mais fazer coisa ruim. E se arrependeu da coisa ruim que ele fez, das coisas ruins que ele fez, e morreu, quer dizer, não chegou a fazer nada de bom, não estudou a Torá, não cumpriu o mitzvot. E sai uma voz do céu, que essa voz do céu é ouvida por Rabi Yehuda Nassi, que é o maior de todos os sábios da época, é o sábio que escreveu a Mishnah. E a voz do céu fala, Rabi Eliezer ben Dordai, chama ele de Rabi, aquele cara. Rabi Eliezer ben Dordai, e Rabi na época da Mishnah, hoje em dia tem o Rabino de Kiruv. Hoje em dia se chama todo mundo de Rabino, ele dá uma aula, é Rabino de Kiruv, Rabino para aproximar pessoas do judaísmo. Tipo assim, qualquer um que dá uma aula, a gente já pode chamar de Rabino, vai chamar ele do quê? Vai chamar ele de professor, um professor de matemática, de português, de geografia, professor de Torá. A Torá não é uma matéria, então se chama ele de Rabino de Kiruv. Mas não era assim antigamente.
quando se falava Rabi, ainda a voz do céu chamar ele de Rabi, quer dizer que ele sabia absolutamente toda a Torá escrita, Torá oral, os segredos da Torá, ele sabia tudo. Então, se a voz do céu chamou ele de Rabi, quer dizer que ele era um Rabi de verdade. E o Rabi Yehuda Hanassi, na hora que ouviu isso, chorou e falou: olha, eu estou a vida inteira aqui estudando a Torá, ensinando a Torá, trazendo a Torá para o nível do povo, escrevendo a Mishnah para que ninguém esqueça. E essa pessoa, em uma hora, ele já ganha o paraíso. Dizem nossos sábios, em relação a ele, ao Rabi Eliezer Ben Dordai, diz o Rebbe de Lubavitch, porque a voz do céu chamou ele de Rabi. Isso eu vi no Sefer Gilgulim, eu vi no Kitzbei Arizal. Porque a voz do céu chamou ele de Rabi, porque ele era a reencarnação do Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol era um Rebbe, ele estudou toda a Torá, ele cumpriu todas as mitzvot, e com 80 anos ele chutou o pau da barraca. Ele virou tzedek. Ele deixou de ser vamos chamar isso de avodah zarah, tipo, não é realmente, vamos chamar isso de avodah zarah, porque assim, ele tinha que fazer um korban de água, e ele jogou a água e não fez o korban, quer dizer, ele chutou o pau da barraca, ele deixou a nossa religião. Então agora ele voltou, ele se reencarnou com aquela vontade de fazer coisa ruim, e Hashem fez as circunstâncias com que ele não tivesse oportunidade de fazer tshuva, até que o Yetzer Hara dele ficasse tão grande, mas tão grande, com 80 anos de veteranismo, 80 anos de experiência. Imagina o Yetzer Hara desses. Então, da mesma maneira que o Yohanan Kohen Gadol conseguiu derrubar um Yetzer Hatov, conseguiu derrubar uma Neshama com 80 anos de experiência no lado da Kedushá, agora, para fazer tshuva, ele tinha que ter um Yetzer Hara com 80 anos de experiência para derrubar ele. Para derrubar esse Yetzer Hara, para que a tshuva dele fosse aceita. Não adianta, se a pessoa fez uma coisa ruim na reencarnação anterior, ele nasce com uma má inclinação, porque esse é o conserto da coisa ruim que ele fez. Quer dizer, agora ele tem a inclinação de novamente fazer a coisa ruim, e ele não vai fazer. Então, esse Eliezer Ben Dordai, que fez tshuva, que a Gemara em Avodah Zarah conta sobre ele, ele era a reencarnação de Yohanan Kohen Gadol, e só faltava para Yohanan Kohen Gadol para ir para o paraíso, só faltava fazer tshuva. E aí ele fez tshuva. E o Rabi Yehuda Hanassi ficou sabendo que ele fez tshuva porque ouviu a voz do céu. E imagina se outra pessoa ficou sabendo que ele fez tshuva, não sei. O Rabi Yehuda Hanassi ficou sabendo, e pode ser que quem enterrou ele falou: olha, eu estou enterrando aí o cadáver da pessoa, da pior pessoa do mundo, e ele estava enterrando um tzadik. Quer dizer, eu não sei como foi o enterro dele, mas eu imagino que as pessoas que conheciam ele, ou se é que enterraram ele em Israel, se ele não morreu lá no lugar onde ele se encontrou com aquela mulher, quer dizer, com certeza, se o Rabi Yehuda Hanassi não tivesse contado para todo mundo que ele ouviu essa voz do céu, que publicou que o Eliezer Ben Dordai é um Rebbe, é um Baal Teshuvah, foi aceito no paraíso, foi direto para o paraíso. Se o Rabi Yehuda Hanassi não tivesse falado isso, ninguém iria ficar sabendo. Isso acontece com a gente também. Muitas pessoas que a gente conhece, depois que a pessoa morre, você fala: isso aí com certeza foi para o inferno. Conheci ele pessoalmente, e olha, se ele for aceito no inferno vai ser muito bom, porque o cara era tão ruim, mas tão ruim, que pode ser que nem lá vão aceitar ele. E quando essa pessoa faleceu, ele era um Rabi Eliezer Ben Dordai da vida, ele fez tshuva, a gente não está sabendo que ele fez tshuva. Por isso me contou pessoalmente o Rav Moshe Weber
que tem duas parashot na Torá, Acharei Mot e Kedoshim, que elas estão unidas, uma termina uma, começa a outra. E essa união de parashot da Torá, ela simboliza sempre alguma coisa, ela tem a ver, ela quer dizer alguma coisa. Então o Rav Moshe Weber me contou que o fato de Parashat Kedoshim, que a gente pode traduzir como santos, sagrados, Parashat Kedoshim está como continuação do Acharei Mot, depois que morreram os dois filhos de Aaron, Acharei Mot, depois que morreram, isso vem mostrar pra gente que toda pessoa, depois que morreu, ele é santo, ele é sagrado. Acharei Mot Kedoshim, depois que morreu, ele é Kadosh. Então, por quê? Porque a gente não tem como saber o que aconteceu aquela hora, o que aconteceu 5 minutos antes, o que aconteceu. O Yochanan Cohen Gadol era o Eliezer Ben Dordaya, ninguém sabia disso. E o Eliezer Ben Dordaya faleceu, fez 1 hora de tshuva e ganhou já o paraíso. Ele voltou a ser Rabi Eliezer Ben Dordaya, porque as coisas boas que a gente fez em qualquer reencarnação, elas continuam sendo nossas. As coisas ruins, a gente faz tshuva, apaga, ou a gente sofre, apaga. As coisas boas, a gente não apaga. Então a Torá que ele estudou, continuou sendo dele, mesmo que era uma Torá de uma reencarnação anterior. Mas nessa reencarnação ele foi chamado de Rabi na hora que ele faleceu por causa disso. Era aquela alma que ela já tinha estudado a Torá, já tinha cumprido todas as mitzvot, e faltava para ela só fazer tshuva. Então a gente não sabe quem é quem. A gente pode falar, pô, esse cara 80 anos, ele era um bandido. E graças a Deus que agora Deus me livre, ele faleceu, e no fim a voz do céu sai e fala, não, ele está convidado, ele é um Rebbe, ele está convidado para a vida no próximo mundo. Então, por causa disso, falar que alguém é tzadik, ou falar que alguém é rachá, não está nas nossas mãos. A gente não sabe quem é quem. Então, a gente fala, todo mundo que morreu, a gente fala que é um kadosh. A gente está falando sobre os judeus, sobre o povo de Israel. A gente não está falando sobre outros povos, porque quando Deus cobra de nós 613 mandamentos, é porque Ele deu para nós uma alma que está nesse nível de cumprir esses 613 mandamentos. Quando uma pessoa quer se converter ao judaísmo, é porque ele tem essa alma que está empurrando ele para isso, está cobrando dele isso, que quer cumprir mais. O que leva uma pessoa que é permitido para ele comer o que ele quer, que agora ele quer só comer kasher? Ele pode trabalhar a semana inteira, agora ele quer guardar Shabbat. Ele pode fazer qualquer coisa e agora ele quer se limitar. Então tem uma alma por trás disso. Agora, quando a gente fala sobre pessoas que não são judeus, Deus cobra deles somente 7 mandamentos, e esses 7 mandamentos, os 7 são negativos, tipo não assassinar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, não dormir homem com homem. Isso no mundo de hoje é um problema e tem que publicar isso. Talvez tem gente que acha que para agora é permitido, para agora é proibido o homem dormir com o outro também. Então, na verdade, o Goi ele recebe os 7 mandamentos. Se Deus cobra dele só isso, uma pessoa vai chegar para você e falar, olha, eu não assassinei. Uau, você é um tzadik. É um nível, mas falar que na hora que, depois que ele assassinou não sei quanta gente, na hora que ele faleceu, ele fez tshuva, isso eu já não posso falar. Que ele se arrependeu. Teve um caso agora, que eu estou contando para vocês essa história. Nessa semana, se você está assistindo essa aula este ano em que ela foi feita, nessa semana os americanos, ou a semana passada, os americanos mataram um general do Irã que era o maior assassino da história, pior do que o Bin Laden, pior do que muitos, fez todos os atentados terroristas de homem-bomba e mulher-bomba e transformou o Líbano num califado islâmico, Deus me livre, assim, acabou com o Líbano.
transformou o Líbano num país inimigo de Israel, num país de Hezbollah, de assassinos, terroristas. E esse cara, quando morreu, os americanos mataram ele. No enterro dele, uma pessoa empurrou a outra, morreram mais 50. Quer dizer, ele assassinou depois da morte também. Ele não assassinou só durante a vida, ele assassinou depois que morreu também. Quer dizer, então, a gente pode falar em relação aos judeus, que qualquer judeu que morreu, eu tenho certeza que ele fez tshuva. Agora, em relação a quem não é judeu, não chegou a se converter ao judaísmo, aí não tenho como falar a mesma coisa. Só vou dar um exemplo para vocês que sim aconteceu. O Nebuzaradan, de 10 de Tevet, a Salah Betevet, a gente jejua porque ele fez o cerco de Jerusalém. Depois ele quebrou as muralhas de Jerusalém, ele destruiu o Bet HaMikdash, ele matou pelo menos 1 milhão de judeus, e depois ele se converteu ao judaísmo. Entrou nele um pensamento de tshuva, como no Rabbi Eliezer ben Dordai. Ele estava lá no Bet HaMikdash e ele viu o sangue do profeta Zacharia borbulhando, e ele falou, por causa que esses Kohanim, eles mataram um profeta, mataram uma pessoa, por causa disso, olha, eu matei 1 milhão de judeus, imagina agora o que vai acontecer comigo. E ele fez, entrou o primeiro pensamento na vida dele de arrependimento. Eu não encontrei ele no Sefer Gilgulim ainda, não sei exatamente qual era o assunto espiritual lá, mas Nebuzaradan se converteu ao judaísmo, se arrependeu do que ele fez. Então, nesse caso, eu confio. Agora, falando outras pessoas que não são judeus ou não se converteram ao judaísmo, eu não tenho como dizer que essas coisas se aplicam, as coisas que eu falei se aplicam a ele. Não tenho como dizer isso. Hoje em dia também tem esse problema que ninguém sabe quem é quem, porque tem muita mistura, principalmente num país de língua portuguesa, que há 500 anos atrás 10% dos portugueses eram judeus, e eles foram convertidos ao cristianismo à força e se misturaram. Todo país que tem origem portuguesa tem essa mistura, então a gente não sabe, a pessoa morreu, não sei quem era ele também, não sei nem isso, a pessoa morreu, eu não sei se a mãe dele, que era filha de uma mulher judia de 500 anos atrás. Então não vamos entrar nesse assunto, principalmente num país como o Brasil. Mas voltando para o assunto, para não escorregar para fora do tema, para o assunto de quem é um tzadik. Então, tzadik é isso. O tzadik, quando a gente fala, é a pessoa que ele faleceu se comportando certo. Se comportando certo tem dois jeitos. Ou ele sempre se comportou certo e morreu se comportando certo, ou ele sempre se comportou errado e faleceu. Antes dele falecer, ele se arrependeu de ter se comportado errado e voltou a se comportar certo, mesmo que não teve nem tempo de se comportar certo. Ou ele começou se comportando errado, no meio da vida dele fez tshuva, começou a se comportar certo. Quer dizer, essa é a regra. Tzadik pode ser alguém que toda a vida se comportou certo, ou que antes de morrer, não importa se é 50 anos antes de morrer, se é 70 anos antes de morrer, quer dizer, entre o bar mitzvah e a morte dele, ele voltou a se comportar certo, a cumprir Torah Mitzvot. Então, isso é o que a gente vai chamar de tzadik. Essa pessoa, ele vai para o paraíso quando ele falece. E sendo que a Parashá está falando sobre o falecimento de Yaakov, que Yaakov foi enterrado no Merat HaMachpelah, e lá Yaakov já é outro nível de pessoa. Ou seja, assim, toda pessoa que vai ser chamada de tzadik, como no caso desse Rabbi Eliezer ben Dordai, que ele foi
a voz do céu falou que ele está convidado para o próximo mundo. Então quer dizer que nesse caso ele vai ser chamado de tzadik, mas quando a gente fala tzadik aqui, a gente não quer dizer o tzadik no nível do Yaakov Avinu, como vocês viram na história do Rabbi Eliezer ben Dordai. Ninguém iria imaginar que Rabbi Eliezer ben Dordai iria para o paraíso, e ele foi. Da mesma maneira, quando a gente chegar lá, nós vamos ver um monte de pessoas que a gente nunca imaginaria na nossa vida, no maior dos sonhos. A gente não imaginaria que essa pessoa estaria no paraíso, e a gente vai encontrar com essas pessoas lá. Quer dizer, dentro desse esquema que ele se arrependeu do que ele fez. Então, é claro que o negócio não é simples, ou seja, quando você fala, a pessoa fez tshuva. Toda pessoa que fala, diz a Gemara, pessoa que fala, eu vou fazer tudo de ruim, e antes de eu morrer eu vou fazer tshuva, então lá de cima não dão para ele as circunstâncias para ele fazer tshuva. Outro caso que nossos sábios dizem, faz tshuva todo dia, porque você tem que fazer tshuva antes de morrer, você não sabe que dia você vai morrer. Não adianta pegar a estatística, que hoje em dia a maioria das pessoas está fora da estatística. Então a pessoa não sabe quando ele vai morrer, então tem que fazer tshuva todo dia. E o principal motivo que a gente tem que fazer tshuva é porque, imagina, o Hashem, Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Hashem criou a gente e deu para nós o Torah, o Mitzvot, para que a gente se comporte da maneira correta, principalmente para o nosso próprio bem. Então, a pessoa que não está estudando o Torah, não está cumprindo o Mitzvot, ele está fazendo mal para si próprio. Quer dizer, não é só, fora Deus me livre, o sofrimento lá em cima. Imagina o seu filho fazendo coisa errada, sua filha fazendo coisa errada. Então, fora o sofrimento lá em cima, ainda tem isso, que nós próprios estamos perdendo com isso. Quer dizer, a gente está fazendo lá em cima, causando sofrimento por causa do amor que a gente tem por nós. E nós próprios também estamos causando para nós um problema. Então não precisa fazer tshuva só por interesse para ir para o paraíso. Tem que fazer tshuva porque nós somos pessoas normais, isso é certo. A gente tem que se comportar de uma maneira normal. Isso é ser uma pessoa normal. Então, voltando para o assunto, então a gente não sabe quem é tzadik, quem era Shah. O Esav, ele entrava para levar um copo de água para o pai dele, ele colocava uma roupa especial. Ele perguntava para o pai se tem que tirar mais do sal, e fazia perguntas assim, que o pai falava, uau, olha, ele já deve estar cumprindo tudo que ele está perguntando, até se precisa fazer o que não precisa. Então quer dizer que tudo o que precisa ele já faz. E ele era um assassino, ele roubava mulheres dos outros e rezava para idolatria. Então, quer dizer, infelizmente a gente não tem como saber o fato de uma pessoa tá vestido de religioso, tipo uma pessoa ser conhecida na comunidade como alguém religioso. Só Deus sabe o que ele faz e o que ele não faz. Da mesma maneira que a pessoa que não é religioso, Eliezer ben Dordai, só Deus sabia a tshuva que ele fez. Então, dessa mesma maneira, em relação a uma pessoa que é religiosa, então a gente não tem como fazer uma regra. Todo mundo que você está vendo vestido de religioso, ele vai para o paraíso, e todo mundo que você está vendo que não é religioso, ele não vai para o paraíso. Não tem como fazer essa regra está errada. A gente absolutamente não sabe quem é quem. Então, o que nós sabemos é
que quem é bom vai para o paraíso, quem é ruim vai ter que se purificar no Gueno. E por causa disso a gente aprende para nós próprios que, olha, nós temos que estudar a Torá, cumprir mitzvot, acrescentar no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, e principalmente nas boas ações. Não adianta a pessoa estudar a Torá e cumprir mitzvot e se comportar e chegar em casa e se sentir melhor do que os pais dele, porque ele cumpre Torá e mitzvot e os pais não, e ele se sentir já que ele é maior, os outros são menores. Aí a gente entra no problema, a pessoa está vestida de religiosa, está se comportando pior do que um canibal na ilha de Bornéu. Ou seja, não é essa educação nem que os pais dele deram para ele, quanto mais não é a educação que a Torá deu para ele. Quer dizer, antes dele estudar a Torá, ele ainda se comportava melhor, Deus me livre. Agora ele estudou a Torá, ele se sente, ele está todo metido, ele está todo, como se fala, está esnobando todo mundo. Antes ele não esnobava todo mundo, então as pessoas vão falar, olha, está vendo o que aconteceu? Ele estudou a Torá, ele ficou metido. Então não é essa a intenção da Torá, com certeza. Então a pessoa tem que estudar a Torá, tem que respeitar os pais, tem que respeitar todos. Se até antes de estudar a Torá ele já respeitava todo mundo, então quanto mais agora que ele sabe a Torá, que ele sabe a grandeza, a importância de respeitar todo mundo. Então, por isso a gente não sabe. A pessoa pode estar religioso e estar pisando em todo mundo, e tá destruindo pessoas, e ele pode estar não religioso e está se comportando certo. Então está guardando o Shabbat, está comendo kasher, está estudando Torá, e você vê ele na rua, ele está sem kippah. Então você fala, está sem kippah, então ele não tem o uniforme de religioso, mas ele lá em cima, ele é visto que ele está andando na rua sem kippah, ele guarda o Shabbat, ele come kasher, ele cumpre mitzvot, ele coloca tefilim, vem rezar todo dia. Por causa que na hora que ele saiu da sinagoga, ele tirou a kippah, você já colocou ele no inferno. Enquanto que o outro saiu lá de kippah e chapéu e paletó comprido, você já colocou ele no céu. Então se isso fosse Torá, se Torá fosse só, se desse para resolver o problema numa alfaiataria, quer dizer, se paraíso e inferno dependesse da alfaiataria, estaria mais fácil. A gente iria para uma alfaiataria, iria comprar lá uma kippah, um chapéu, um paletó comprido, ia para o paraíso. E quem não tivesse essas roupas não ia para o paraíso. Então não é esse o critério. O critério de Hashem é totalmente diferente. O critério de Hashem é quais são os méritos dessa pessoa, os méritos dela, que não vai muito pelo uniforme. É certo ir de kippah, é certo ir de tzitzit, mas ainda não quer dizer que essa pessoa que saiu da sinagoga, deixou kippah na sinagoga, não quer dizer que quando chegar depois dos 120, eu e ele, eu vou para o paraíso e ele não vai, porque a gente está com um uniforme diferente. Não é esse o critério da Torá. Então o Tribunal Divino analisa os méritos dessa pessoa. Tem 3 histórias na Gemara, não é aqui o lugar para contar elas, que já estamos ultrapassando o tempo, mas vou contar super em resumo. Uma pessoa foi tem uma história com o Eliyahu Navi. Rav Broca Rosar, ele encontra com o Eliyahu Navi na feira, no Shuk, lá no mercado municipal. E na feira, você imagina, tem de tudo. Imagina Ceasa. E aí ele pergunta, o Rav Broca Rosar pergunta para o Eliyahu Navi, tem alguém aqui em toda essa feira que ele já tem o paraíso garantido? Eliyahu Navi falou, olha, por enquanto não. Então o Rabino já sente que por enquanto não, quer dizer que ele ainda vai ter que trabalhar duro. Aí Eliyahu Navi fala, agora já tem alguém.
e está passando uma pessoa com uma roupa que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Ele está com sapatos pretos, que era a coisa dos romanos antigos, alguma coisa, lá está escrito sapato preto, que é um sinal que essa pessoa é tipo, ele não está vestido de acordo com a moda judaica, vamos dizer assim, não está vestido como judeu, está vestido como romano. E aí o Rav Broca Rosá para essa pessoa no meio da feira e pergunta para ele, me fala, o que você faz? Você não tem uma aparência judaica, eu estou vendo que você é judeu, mas você não tem aparência judaica, cadê a kippah, cadê o tzitzit? Você está vestido como romano? Ele falou, olha, eu sou o responsável pela cadeia. E sempre que os romanos prendem alguma mulher, eu coloco a minha cama entre os homens e as mulheres, eu não deixo ninguém passar de lado para lado. Todo mundo tem medo de mim, eu sou autoridade e eu mantenho a ordem lá, eu não deixo um homem passar para o lado das mulheres. Assim eu protejo as mulheres, eu protejo quando um judeu que está preso, eu ajudo ele, quando uma judia está presa, eu ajudo ela. E contou assim, em resumo, o mérito que ele tem, que mesmo não tendo o mérito de estar com uma roupa judaica, com uma kippah, com tzitzit, mas olha a grandeza do mérito que ele tinha, que por causa disso ele já tinha conseguido o paraíso. Já em vida o paraíso já estava prometido para ele. Aí entram duas pessoas muito alegres, entram na feira também. Ele vem e fala para o Rav Broca Rosá, fala para ele, olha, esses dois aí também, eles têm o paraíso garantido. Aí o rabino falou, mas são dois palhaços aí, vocês aí são, pela cara deles, eles são dois palhaços. Ele para eles e pergunta, me fala, o que vocês fazem? Vocês não estão se comportando aqui, não está justificando o comportamento de vocês, não está justificando coisas que eu sei sobre vocês. Eles falam assim, olha, nós somos pessoas muito alegres. E nós sempre alegramos todo mundo. E quando a gente vê, quando tem um judeu que briga com outro, um marido que briga com a mulher, a gente vai lá, alegra eles, quebra o gelo, trazemos muita alegria para essas pessoas, eles ficam amigos de novo. E o que nós fazemos assim, nós sempre que vemos uma pessoa triste, nós vamos alegrar ele. E por isso ele já tinha um paraíso garantido. Quer dizer, Gan Eden e Gehenom não está dependendo da alfaiataria, não está dependendo da loja de roupas. Está dependendo de mérito. E é claro que todo judeu tem que cumprir Torá, estudar Torá, cumprir mitzvot. Mas falar que esse é o critério para alguém ir para o paraíso, a gente não tem como falar. Como a Gemara fala sobre o Rabbi Eliezer ben Dordai, ninguém nunca imaginou que ele ia estar numa situação assim, que ele no final da vida ia ser convidado para o paraíso, ou essa pessoa que trabalhava lá na cadeia, que com uma roupa daquelas ele já tinha paraíso garantido, enquanto que os outros que estavam se vestindo com a aparência judaica toda não tinham ainda o paraíso garantido, ou no caso das duas pessoas que estavam alegrando todo mundo, que eles tinham o paraíso garantido também. Então por isso, nós sabemos, se a pessoa tem o mérito, ele vai para o paraíso. Se ele não tem o mérito, ele tem que passar pelo Gehenom para se purificar. Não somos nós que vamos determinar quem tem o mérito e quem não tem, mas o que a gente recomenda para todos é cumprir o mitzvot, você está garantido, a pessoa não tem que estar esperando que ele vai morrer na Inquisição, lá, morrer queimado em praça pública, vai para o Alto Paraíso e antes disso ele não precisa fazer nada. Vamos fazer mais fácil. Vamos antes disso fazer tudo para não precisar terminar a vida dessa maneira, para que a Hashem não precise dar para nós um mérito muito grande no final da vida. Vamos, então, todo dia ter pequenos méritos, para que no final da vida a gente tenha todo o mérito para ir direto para o paraíso, e não ficar esperando que um dia a gente vai ter um mérito muito grande. É melhor todo dia fazer tudo o que precisa.
Você acorda de manhã, eu perguntei só para terminar, quando eu estava lá em Jerusalém, perguntei, estava em 1978, antes de ir para Kfar Chabad, estava 6 meses numa yeshiva em Jerusalém, chamava Dvar Yerushalayim, Rehov Yeshiva, era Yeshivat Hebron, antes disso. E depois de 6 meses já estava sabendo bem o Urash, e aí me aceitaram em Kfar Chabad. Mas naqueles 6 meses eu perguntei se tinha algum tzadik em Jerusalém que ele via almas. Aí me falaram sobre o Rav Gedalia Koenig no Batei Varsha, era um manego do Breslev naquela época. Aí eu fui conversar com ele, eu perguntei o que a minha alma tem que fazer nesse mundo. Aí ele me falou, estuda Kitzur Shulchan Aruch, você vai saber o que a sua alma tem que fazer nesse mundo de manhã, o que você tem que fazer nesse mundo à tarde, o que você tem que fazer nesse mundo à noite, o que você tem que fazer nesse mundo no Shabbat, o que você tem que fazer nesse mundo no Yom Tov. Você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo o ano inteiro, e cada ano, e até o próximo mundo. Então, assim, tem o Kitzur Shulchan Aruch, é o código da lei judaica. E lá está escrito, tudo que a gente tem que fazer, tem que rezar de manhã, tem que rezar de tarde, tem que rezar de noite, tem que comer kasher, o que é kasher, tem que guardar Shabbat, Tarat HaMishpacha. Então é isso, todo dia você tem que encher o dia de pequenos méritos, aí você está garantido. Então, muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Agora temos um diretor no nosso canal. Queria agradecer pessoalmente o Israel Meir, que está colocando hashtag, está colocando informações na descrição da aula. Então eu queria que todos vissem lá essas informações, tem coisas interessantes lá, acesso ao nosso site. Se alguém quer ter o mérito de participar com as nossas atividades também, tem essa possibilidade também, e de fazer uma doação, de estudar pelo nosso site. Então, o importante é não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, colocar o joinha, apertar nas notificações, 3 risquinhos, e Hatzlacha, Briut, Parnassah Beshefa. Kol Tov, Nachat Yehudim Ametim Mikol Mishpacha. Kol Tov.